A morte de Brigitte Bardot no último dia 28 de dezembro reacendeu aquela velha discussão da separação do artista da obra. É possível separar o artista da obra ou deve-se separar o artista da obra? Bom, eu tenho uma opinião sobre isso, mas antes vamos falar um pouco da minha relação com a Brigitte Bardot. Bom, eu nunca fui um grande fã da Brigitte Bardot, um admirador dela como atriz, simplesmente porque eu não vi muitos filmes com ela. Aliás, se não me engano, eu assisti a apenas 2 filmes e meio com ela. Eu vi O Desprezo, do Jean-Luc Godard, A Verdade, filmaço do Henri Georges Clouzot, que inclusive tem uma ótima atuação da Brigitte Bardot. E eu vi o episódio William Wilson, do filme coletivo Histórias Extraordinárias, que é um filme dividido em 3 episódios sobre 3 contos do Edgar Allan Poe. A Bardot participou do episódio William Wilson ao lado do Alain Delon, dirigido pelo Louis Malle. E afora essa carreira no cinema dela, nas telas, é claro que eu sei toda a simbologia dela para as mulheres nos anos 60, como ela foi um símbolo de liberdade, precisamente de liberdade sexual. Então ela criou moda, né? Todas as mulheres queriam se vestir como a Brigitte Bardot, enfim. Ela foi uma parte importante da cultura pop dos anos 60 e 70. Ajudou muito ainda a criar este mito Bardot, o fato de ela ter aposentado do cinema muito cedo, muito jovem, né, nos anos 60. Ela aparentemente se cansou da fama e simplesmente jogou tudo pro alto e passou a se dedicar à proteção dos animais. Se ela tivesse parado aí, nossa, o legado dela para o cinema teria sido enorme. Mas acontece que ela foi pouco a pouco se virando para o lado da extrema direita. Eu não sei se ela foi virando para o lado da extrema direita ou se ela sempre teve esse lado. Ela sempre foi uma radical extremista de direita, mas como ela era uma atriz famosa, ela não teve a coragem de se abrir a este respeito, né? Então ela precisou se aposentar do cinema para ter esta coragem. Como ela não tinha mais nada a perder, ela resolveu assumir o lado preconceituoso, racista, xenófobo, homofóbico dela. Agora, se este lado ela foi levada por pessoas do seu convívio a este lado, ou se ela já tinha este lado e não podia assumir, não sei, mas o fato é que ela morreu sendo uma pessoa extremamente problemática, com falas assim, e não eram falas assim leves, né? Eram falas pesadíssimas, que deixaria o mais fanático nazista com corado de vergonha. Ela falava coisas muito pesadas, principalmente contra imigrantes muçulmanos e contra negros, mas também contra homossexuais, feministas, enfim. É o combo completo da extrema direita. Então, é possível separar esta pessoa que ela era realmente da artista que ela foi, do símbolo pop que ela foi? Bom, eu sempre tenho para mim assim. Por exemplo, um dos meus cineastas favoritos é o Roman Polanski. E o Polanski, ele foi condenado judicialmente por ter estuprado uma menor. Ou seja, pessoalmente é um cara nojento. Mas por causa disso, eu nunca mais irei ver O Bebê de Rosemary.
Chinatown, Lua de Fel, entre outros belíssimos filmes que ele fez, né? Eu acho que tem que ter a consciência. Sim, esse filme é muito bom, mas a pessoa que o realizou tinha esses problemas. Veja o filme, mas tenha em mente que a pessoa que o fez era muito problemática, era muito preconceituosa, era no caso do Polanski, um criminoso. É o mesmo caso aqui no Brasil com o Monteiro Lobato, né? Eu não acho que deva se proibir as obras do Monteiro Lobato, mas tem que se ter junto um disclaimer, né? Você está lendo esta obra, mas saiba que esta obra foi escrita por um sujeito racista, supremacista branco. E eu acho que no caso da Brigitte Bardot, a regra é essa. Você pode admirar ela como atriz, né, o jeito dela, o símbolo que ela representou, mas saiba que além disso ela também tinha essas outras características muito negativas. Então, na minha opinião, dá sim para separar o artista da obra, é só você não esconder o fato de que o artista, apesar de ter sido um grande artista, de ter sido um grande artista, ele também tinha essa outra face, essa outra faceta menos glamurosa, menos positiva. Então eu não senti muito a morte da Brigitte Bardot, não por causa desse aspecto da personalidade dela, mas simplesmente porque eu não vi muitos filmes com ela. Mas os dois que eu vi são dois filmes muito bons, né? O Desprezo, do Godard, e principalmente A Verdade. E principalmente A Verdade, do Henri Georges Clouzot. Até um próximo vídeo.